Bom dia, pessoal. Eu sou Marcelo e eu quero apresentar para vocês um item dentro do fórum, que é Educação Livre, Inclusiva e Colaborativa. Então, esse trabalho eu vim desenvolvendo através da análise que eu tenho como docente e como também profissional da TI. Então, daqui a pouco vocês vão entender como funciona isso. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela Universidade de Passo Fundo. Enquanto eu estava trabalhando, quando eu estava fazendo a faculdade, comecei a trabalhar na área técnica, na parte de suporte em tecnologia lá na minha cidade. E nesse período surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como docente, num curso técnico em informática. E eu não tinha eu não tinha experiência como docente, e eu queria ficar melhor nessa parte, queria me especializar. Então, eu fiz uma pós-graduação em informática aplicada à educação, e foi aí onde eu me apaixonei pela docência. Então, a gente tem aquela ideia do rapaz de informática chegando na faculdade, pelo menos eu fui assim, vou trabalhar com computador porque eu não quero trabalhar com pessoas. Prefiro trabalhar com máquinas do que com pessoas. E acaba que vai passando o tempo e acabei trabalhando com pessoas. Me especializei, então, em educação. E mais tarde fiz outra pós. Então, em tecnologias em aplicações web, certo? Então, só para contextualizar um pouco sobre a minha trajetória, e o meu fundamento de estar apresentando esse projeto aqui no FISLE. Também foi na época da faculdade que eu tive o primeiro contato com o Linux. Então, eu estava procurando mais informações, fui numa revisteira que tinha lá na cidade e encontrei uma revista dessas que vem com CD, então, dizendo que era revolução, enfim, e veio um CD lá, Conectiva Linux, versão 3.0, é antigo, ok? Então, foi aí meu primeiro contato com o Linux. Instalei, demorou uma semana para mim conseguir instalar o Linux, ok? Funcionou por um tempo, testei, na próxima semana desinstalei, então era muito complicado naquele tempo. Hoje está muito mais fácil, enfim, como eu vou apresentar para vocês. Então, pessoal, eu quero falar um pouco sobre educação. Antes de chegar nessa parte de tecnologia, já que o meu tema aqui é educação, vamos tentar fazer um paralelo. Que momento nós estamos na educação que está se conectando com toda essa parte tecnológica? Então, o que é educação? Então, discípulo. Segundo o dicionário Aurélio, é um substantivo masculino que significa o que recebe disciplina ou instrução de outro. Então, aluno, pessoa que adota uma doutrina, por exemplo, discípulo de Platão. Então, o aluno, ou o discípulo, é aquela pessoa que segue outra pessoa, segue no sentido dos ensinamentos, de querer ser parecida com essa pessoa. Então, é o que segue ideias ou imita exemplos de outros. Nós temos vários exemplos, por exemplo, discípulo de Jesus Cristo. Então, pessoas que estavam seguindo ele. Era bem interessante essa parte de discípulo que a gente vê bastante nesses filmes de lutas também, que nós temos o mestre, Karate Kid, por exemplo, enfim. Então, só para a gente fazer um paralelo com a educação. Depois nós tivemos um outro momento que a educação ela foi direcionada para outros lados. Então, o discípulo era aquele que ficava 24 horas
atrás do seu mestre, né, pegando todas as informações do mestre 24 horas por dia. Aí chegou a Revolução Industrial, a educação foi modificada, ou seja, agora nós vamos ser educados para fazer alguma coisa, né? Então, a educação passou a ter foco na produção. Então, nós vamos educar para produzir e também a educação hoje de forma especialista. Tá? Vamos lembrar de um tempo atrás que nós tínhamos um artesão que ele criava sapatos. Eles tinham uma indústria de sapatos. Então, esse artesão era responsável por tirar o couro, por fazer todo o corte, colocar a sola, colocar o cadarço. Então, o artesão fazia todo o processo. Legal, chegou a Revolução Industrial. Né? Vamos colocar essa produção em uma fábrica. Agora, esse artesão foi trabalhar em uma fábrica. Ele já não faz todo o processo. Ele vai chegar lá na fábrica, ó, tu vai colar o solado do sapato. Então, ele é especialista nisso. Né? Então, a educação hoje é voltada para formar especialistas. Também teve alteração, né, no cotidiano, ou seja, né, nós temos hoje uma jornada de trabalho. Então, o artesão não tinha uma jornada de trabalho. Né? Ele trabalhava, fazia o sapato, tinha demanda, se não estava bem, ele poderia ficar em casa, sem fazer nada. E também nós passamos a ter uma sociedade baseada em bens de consumo. Né? Então, hoje você é aquilo que você tem. Então, essa é a visão da educação após a Revolução Industrial. Aí chegou os anos 80, ok? Também foi bem crítica a questão da educação, porque a ideia, né, de liberdade que tinha nessa época era uma ideia de uma liberdade longe das escolas, já que a escola, né, era opressora. Então, na década de 80, o que aconteceu? Né? Nós tivemos, então, algo que ia contra a educação. A gente via isso pela arte. Né? Por exemplo, o filme Curtindo a Vida Adoidado. Eu não sei se alguém lembra desse filme, mas era a história do rapaz que ele gaseou a aula e estava em umas aventuras em Nova York, enfim. E quem era o mal nessa história? O professor. O clipe, né? A música The Wall, Pink Floyd. Então, também a mesma história. Né? O professor, a educação, era vista como algo ruim. E outra coisa que nós presenciamos, né, então as mulheres no mercado de trabalho, certo? Então, as mulheres ganharam espaço. Na verdade, elas estão lutando pelo espaço, né? Então, eu sinto muito pelo que ocorreu ontem, né? Mas, então, felizmente, né, nesse espaço do FISLE, enfim, é muito legal, muito interessante, né, que as mulheres venham cada vez mais ganhando espaço. Mas as mulheres entraram no mercado de trabalho. E isso daí teve algo muito importante na educação, porque até então a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. E ela era responsável pela educação. Né? E eu, então, vamos voltar um pouco atrás. A minha bisavó, ela teve 17 filhos. Era comum as famílias antigas ter bastante filhos, certo? Porque as mulheres ficaram em casa cuidando da educação, né? Mas hoje as mulheres entram no mercado de trabalho.
Então, elas estão trabalhando, elas ganharam isso, e quem passou a educar foi a escola, certo? Então, hoje o papel fundamental da educação é principalmente jogado na escola. Então, e a centralização da informação, da educação, fica na pessoa do professor. Então, se a informação está centrada, né, a informação está na rede, qual é a finalidade do professor? Né? Então, se hoje a gente fala tanto de educação, né, na internet, para que existe o professor? Sim, né, a internet tem todas as informações, ok? Então a gente pode procurar, pesquisar sobre qualquer assunto, a gente vai conseguir lá com 2, 3 cliques ter a informação. Mas o que nós vamos fazer com essa informação? Então, quem vai passar a ética para os alunos, quem que vai passar alguns conceitos morais, precisa ser outra pessoa. E essa pessoa é o professor. Okay? Então, a importância do professor continua a mesma na relação aluno-aprendizagem. Né? Nós precisamos de professores qualificados que tenham postura ética e moral, né, para conduzir a sociedade. Isso é importante. Ok? A rede, que a pessoa pode chegar lá, fazer uma pesquisa e procurar como fazer uma bomba. Está lá, disponível a informação. Mas quem vai passar os conceitos morais é o professor. E também nós temos essa ideia de educação integral. Eu falei do professor, a importância do professor, mas ele não é o único responsável pela educação. Então nós temos a família, ficou um pouco distorcido aqui no meu projetor, na minha apresentação. Família, sociedade e escola. Esses são os 3 principais atores quando a gente fala em educação integral. Não é somente a família que vai educar, não vai ser somente a escola, né, que hoje a gente vê muito, né, então a educação joga tudo para a escola. O meu filho é assim por causa da escola. Não, a educação nós temos que saber que ela é algo integral. Família, escola e sociedade. E também que os jovens hoje eles possuem uma característica que até então nós não vimos, né, anteriormente na história. Então, hoje os jovens são especialistas em lidar com tecnologia. Eles usam as mídias sociais com facilidade. E nós falando de jovens, de professores, a gente vê muito que o jovem hoje, eles trabalham muito melhor que os professores com tecnologia. E eu já vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Eles sabem trabalhar em redes, estão sempre conectados. Mas se preocupam com o mercado de trabalho, altamente competitivo. Mas também eles são pragmatistas. O que é isso? Os jovens hoje, né, nós, enfim, não temos paciência, nós queremos tudo na hora do nosso jeito. Ok? Então, isso é algo ruim que nós temos hoje na sociedade. Né? Os jovens hoje são pragmatistas. E eles também fazem várias coisas ao mesmo tempo. Isso deixa os professores loucos, ok? Porque eles estão tentando, né, fazer um exercício, mas também estão no celular, estão fazendo várias outras coisas.
mas eles conseguem fazer, e isso é até algo que o mercado de trabalho hoje exige. Então, no mercado de trabalho, hoje é comum, você precisa ser multifuncional, você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. No âmbito da educação, que a gente vai deixar isso, né, em aberto. Já vou chegar nesse ponto também. Então, um exemplo, né, de um professor tradicional passando um conteúdo no quadro. Quando termina de passar todo o conteúdo, os alunos tiram foto do quadro, ok? Então, isso é o que acontece hoje. Mas o que aconteceu de errado? Será que o problema é o uso de celulares pelos alunos? Ou não será que o problema está que a metodologia educacional continua a mesma desde a idade antiga? Então, nós temos hoje o mesmo conceito de sala de aula que nós tínhamos lá na Idade Média. Isso não mudou. E a informação mudou completamente. Hoje, onde está a informação é na rede. Antigamente, nós tínhamos uma enciclopédia onde tinha toda a informação mundial e tudo que nós queríamos tinha que procurar naquela enciclopédia. Hoje não. Hoje está tudo na rede. Eu gosto muito de um autor chamado Pierre Levy, que ele fala, né, dessa questão da enciclopédia, que hoje o mundo, nós não temos uma grande arca de Noé, né? Nós temos, então, vários barquinhos. Isso sintetiza o conhecimento. Nós não temos uma grande enciclopédia onde todo o conhecimento está ali num único local, né? Nós temos vários barquinhos e quando a gente quer buscar um assunto ou uma informação, nós temos que procurar nesses barquinhos. E é assim que está a informação hoje. Ok? Então, só sintetizando, né? Então, a escola hoje precisa modificar sua maneira de ensinar, a sua metodologia, para que isso possa ocorrer. Então, pessoal, como é a proposta, eu falei, uma pequena introdução, né, do que é educação, e a minha proposta, então, para o FISLE, que é falar sobre educação inclusiva e colaborativa, é que, vendo todos esses aspectos, né, nós temos que fazer algo. A educação hoje, principalmente quando a gente fala de educação digital ou inclusão digital, as escolas, até eu estava conversando, vendo as outras palestras, escolas públicas hoje têm, a maioria, tem acesso aos computadores, tem acesso a essa informação que a humanidade construiu por todo esse tempo, através da informática. Mas, infelizmente, eles não estão utilizando esses recursos. Ok? Então, a educação inclusiva e colaborativa vem da ideia de incluir o aluno, ok? Nesse mundo e de forma total, ou seja, nós temos alunos com deficiências. Depois eu vou chegar nessa parte, né? Eu fiz um trabalho muito interessante na PAI com esse aplicativo Gcompris, e onde nós conseguimos inserir esses alunos através desse software livre, conseguimos inserir eles no mundo da informática, utilizando alguns recursos simples, mas que funcionam muito bem. Então, da onde vem essa ideia de educação inclusiva e colaborativa? Então, garantir a inclusão digital e social a todos, estimulando o espírito solidário. Então, como eu falei para vocês, eu tive esse momento, né, com contato com a PAI, foram oficinas
e no mesmo tempo eu estava dando aula para um curso técnico em informática. Então, eram duas partes, né, bem distintas. O curso técnico, claro, bem mais avançado. Enfim, eu estava lá dando aula de redes, de toda essa parte de Linux, de sistemas operacionais, criação de servidores. Estava trabalhando com os meus alunos do técnico e, em outro turno, eu estava trabalhando com os alunos da PAI. E eu cheguei para os alunos do técnico informática e fiz um convite. Se haveria algum voluntário que pudesse estar indo comigo, né, fazer essas oficinas na PAI. E foi muito legal que tive alguns voluntários. E aí eu comecei a perceber que a educação não é somente de um lado, mas quem estava ensinando, esse aluno que foi comigo, ele também aprendeu muito, né, também da parte técnica. Então a gente pode dizer que há muito mais que o aluno pode aprender com essa educação colaborativa, do que simplesmente educar o aluno para ser competitivo, né? Então, quando a gente fala em colaboração, né, já desmonta um pouco ali a ideia de competição. E, às vezes, é o que o mercado de trabalho hoje está procurando num profissional. A gente procura um profissional que seja colaborativo, por isso que vem colaborador. E a utilização de software livre de qualidade no processo educacional. Então, eu usei o GCompris e eu vou mostrar para vocês, né, como funciona, né, algumas operações. Eu fiz, tem algumas telas deles e vocês vão entender, então, como isso, né, trouxe a inclusão, principalmente naqueles alunos da PAI. Então, aqui eu tenho essa tela e nós temos que levar a água que está lá daquele outro lado até as flores, certo? Parece muito fácil pegar um mouse e arrastar por dentro da mangueira, ok? Só que para um aluno que tem uma certa deficiência motora, se torna um trabalho um pouco mais difícil, né? Ele vai sentir um pouco de dificuldade, mas ele precisa exercitar, ok? Então, essa atividade, né, foi muito interessante, que os alunos conseguiram desenvolver essa parte de locomoção motora. Então, esse é um exemplo. Eu tenho outro exemplo de raciocínio lógico, né? Então, vem caindo ali as continhas e o aluno tem que colocar o resultado certo antes que a conta chegue até o final da tela, né? Então, ele vai, e cada vez vai ficando mais difícil, os números vão alterando e vão descendo mais rápido, e isso faz, então, com que os alunos, eles tenham que fazer isso de forma rápida, né? E exercitando, então, o raciocínio lógico. Pessoal, então, o que eu quero dizer para vocês, que a inclusão digital, né, nós estamos falando muito de inclusão, enfim, não é somente acesso aos dispositivos e à rede, como estávamos conversando em outras palestras, estava ouvindo, né, que os equipamentos chegaram nas escolas e as escolas ficavam em caixas, né, porque o professor, ele não tinha, ele não conhecia, né, o equipamento, ou tem receio que aquele equipamento vá tomar o lugar dele na educação, então deixam de lado. Então a inclusão digital não é somente a questão de acesso aos dispositivos e à rede, mas é a transformação que a tecnologia faz na vida das pessoas. Então, esse é o grande objetivo da inclusão digital. Pessoal, uma maneira de trabalhar isso, né, então, eu vejo uma certa aversão,
né, alguns professores quanto à tecnologia, e alguns até proíbem o uso de certas tecnologias, por exemplo, celulares em sala de aula, ok? Porque o aluno vai ser dispersado, né? Então nós temos, né, vou fazer duas análises, ok? Primeiro, nós podemos usar essas tecnologias na educação, né? Por exemplo, no final de cada palestra, né, aqui no FISLE, perguntar qualquer dúvida, levante a mão e pergunte. Use hashtag Marcelo Oliveira no FISLE e pode colocar qualquer pergunta, qualquer questão, o pessoal que está assistindo aí pela internet, também, daqui a pouco eu vou olhar aqui meu Twitter, né? E se tiver qualquer dúvida, eu vou tentar responder, certo? Então, nós podemos utilizar essas tecnologias a favor da educação. Então, eu quero deixar aqui uma frase. Diz assim: ciência e tecnologia se multiplicam à nossa volta. Em grande parte, elas ditam a extensão das linguagens com que falamos e pensamos, ou usamos essa linguagem, ou permanecemos mudos. Então, essa frase é de um escritor inglês, ok? Pessoal, então, o uso de tecnologia nas escolas, né, então o uso dessas mídias, elas, principalmente com software livre, né, que é o tema aqui, elas precisam ser promovidas, e é muito interessante que espaços como esses, né, sejam criados, ok? Então, fica, né, a dica aí, vamos explorar esse mundo. Quem quiser entrar em contato comigo, eu coloquei ali minhas informações nas redes sociais, certo? Dúvidas? Então agora estou aberto a dúvidas, à disposição. Sim. Deixa eu já visualizar aqui no Twitter, ver se tem alguma... Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida assim, sabendo que mais da metade das escolas, olhando o Brasil como um todo, assim, não tem nem computador, quem dirá internet. O que a gente pode fazer para essas escolas para que tenham um pouco mais de tecnologia? Pode ser uma coisa meio utópica, assim, mas o que a gente poderia fazer minimamente com as escolas do nosso bairro, algo do gênero, para levar um pouco mais de tecnologia, de software livre, coisa assim, de educação através de tecnologia, para essas escolas que não têm condições de comprar computadores ou ter internet? Boa pergunta. Então, as escolas que não têm computadores, tem muitos programas de empresas privadas que doam computadores, né? E tem muita coisa também relacionada a telecentros, né? Hoje até a gente vê, né, que tem bastante acesso aos dispositivos. Então, vai também de procurar essas empresas, né, para ter acesso aos dispositivos. Mas eu diria que muito mais importante que isso, né, nós precisamos de vontade da escola, dos professores em querer trabalhar com tecnologia, né? Como eu falei antes aqui, alguns professores acham que o computador vai tomar o lugar dele, né? E muitas vezes nós temos essa tecnologia na escola e não são aproveitadas de maneira adequada, ok? Por exemplo, né? Quem descobriu o Brasil? Vai lá o professor, sala de aula, está falando sobre história. No meu tempo, né, entregavam livros, tá, vão ler tal capítulo e vão responder essas questões, né? Uma questão lá, quem descobriu o Brasil? Eu vou lá, li todo o capítulo e descobri lá quem
descobriu o Brasil e respondia a questão, certo? Aí chegou o computador na escola, tá lá o computador. Turma, vamos para o laboratório de informática. Vão lá, todos bonitinhos, sentam lá. Agora eu vou passar um exercício para vocês e coloco no quadro quem descobriu o Brasil. Ok? As mídias são diferentes, então os professores precisam se qualificar e também nessa questão de acesso, muita coisa tem feito em cima disso. Então, o governo federal, o governo estadual, enfim, os governos municipais, as empresas privadas estão doando computadores, né, mas eu acredito que o principal dessa parte de inclusão digital ainda são pessoas. Ok? Obrigado. Aí, pessoal, mais alguma pergunta? Vamos ver se no Twitter. Tudo certo, então, ok? Pessoal, então, muito obrigado.